Espiritismo e Evangelho em sua mais simples expressão. É um programa em que nós estudamos passo a passo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas de Allan Kardec. E nós estamos nos detendo no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é bastante abrangente, conta com vários versículos que nós temos analisado aqui neste programa. E nessa oportunidade, vale a pena nós esmiuçarmos mais um pouco o famoso diálogo de Nicodemos com Jesus, e que é transcrito por Allan Kardec. Vamos então retomar essas considerações. Bom, quando nesse item 5 é aquela passagem relativa a Nicodemos, né? Nicodemos, um senador entre os judeus, ou seja, uma pessoa importante entre os judeus, uma pessoa que é o primeiro em poder, uma autoridade, um magistrado entre os judeus, uma pessoa que provavelmente era um membro do Sinédrio daquela época, foi procurar Jesus à noite para dialogar com ele, trocar ideias, tirar uma dúvida. E nós percebemos aqui também que quando ele foi tirar essa dúvida, quando a gente fica só na questão do Novo Testamento, entre o versículo 2 e o versículo 3 de João, parece que fica uma lacuna. Ou seja, ele fala que ninguém faz aqueles sinais sem ser de Deus. Aí Jesus responde que, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí fica, que pergunta seria essa? Aonde está a pergunta? E a pergunta estaria, Humberto de Campos coloca uma pergunta, que daí fica muito mais interessante o texto. Humberto de Campos diz: Mestre, sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Aí vem a ideia de pergunta. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Aí Jesus responde, com base em Humberto de Campos, aquela questão que não basta passar a vida interpretando a lei com base exclusivamente no raciocínio. É necessário sentir os mandamentos e aí vai vir aquela ideia de que é necessário nascer de novo. Mas pegando aqui na ideia do versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando a gente pega essa questão de nascer de novo, o termo de novo, no sentido do vocabulário em que foi escrito o Novo Testamento, os especialistas em grego dizem que é um jogo de palavras, tem um pouco de trocadilho na expressão utilizada no Novo Testamento. Porque de novo tem dois significados associados ao mesmo termo, que pode significar tanto de novo quanto do alto. A mesma palavra remete a esses dois significados. Então, de novo e do alto. Assim, do mesmo modo que pode significar de novo, poderia significar também extensão a partir de uma fonte que está acima. É uma outra ideia. Só que, naturalmente, ao longo dos séculos, houve uma opção por privilegiar a ideia só do de novo, excluindo-se a ideia da dubiedade, do dúbio, do
de algo que está vindo do alto, em função provavelmente dos choques, das opções teológicas, né, que se manifestaram ao longo dos séculos. Então essa questão do de novo tem esses dois sentidos, de novo e do alto. Então essa questão do nascer de novo é nascer dessa forma, nascer novamente e do alto ao mesmo tempo. Então essa é uma primeira reflexão que a gente pode fazer em cima disso. A questão de Jesus continua, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí a outra dúvida que surge é a questão natural de água. O que nasce da água é água, o que nasce do Espírito é Espírito. A primeira noção de água que a gente vê, pegando o sentido bíblico, é que ela é uma das substâncias básicas originais. Está associada à origem da vida. Esse é o seu significado no livro Gênesis, no capítulo 1, item 2, quando fala que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Inclusive, o próprio Kardec menciona a questão da Gênese no item 8 desse capítulo. Sobre o significado da água, tem um especialista em ciência da religião chamado Mircea Eliade que nos explica. As águas simbolizam a soma universal das virtualidades, ou seja, das potencialidades. Elas são o reservatório de todas as possibilidades de existência. Elas precedem a forma e sustentam toda a criação. Ou seja, elas antecipam a forma e dão sustentação à criação. Segundo esse autor, o contato com a água supõe sempre uma regeneração. Então é um outro sentido. A água regenera. Por outro lado, o contato com a água tende a desintegrar e eliminar as formas. E também a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. Tem essa simbologia também. Por isso, em muitas religiões, a água exerce a função de elemento purificador e regenerador. Aí a ideia de nascer da água e do Espírito, conjugando esses dois. Aí muitos interpretam tanto a ideia de dar à luz, quanto a noção de que envolveria um processo de mudança, implicando a alteração de estado ou da situação de uma pessoa. Então tem esses dois sentidos. Então quando você nasce da água, muitos interpretaram exclusivamente do ponto de vista do nascimento físico. Aquela noção do processo de dar à luz a um filho, ligado à ideia da questão do líquido amniótico, como se o líquido amniótico simbolizasse a água. Então essa ideia do processo de dar à luz a um filho seria esse nascer da água. Enquanto que o sentido figurado do renascimento espiritual, muitos, do ponto de vista religioso, interpretaram com a questão do batismo. Daí essa ideia de a água seria essa questão da regeneração, aquilo que o Mircea Eliade, que nós falamos agora há pouco, seria o simbolismo da água como regeneração. Só que no Espiritismo a gente tem uma visão um pouco diferente disso. Daí que a ideia que o grego nos diz, que o vocabulário grego nos diz do nascer do alto, nos dá um significado um pouco diferente. Porque quando a gente nasce de novo, nasce da água de novo, o nascimento físico, mas a gente nasce ao mesmo tempo do alto, o que está embutido nisso? A ideia da reencarnação. Então a gente nasce do alto e nasce de novo. E nisso é uma oportunidade de regeneração. É uma oportunidade de nós passarmos por um processo de dinamização dos campos de sentimento, de conduta, para que nós possamos modificar a nossa esfera moral, por meio de ações, por meio de alteração da nossa conduta mesmo. Aí
só assim nós estaremos promovendo um renascimento mesmo espiritual. Esses comentários feitos pelo Flávio abrem campo para uns itens que foram inseridos por Allan Kardec nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. Então será muito interessante nós enfatizarmos para a conclusão desse programa após o intervalo esse aspecto, né, da relação desse renascimento, né, no sentido vasto da palavra, com a ideia da reencarnação e dos laços de família, que é um assunto que nós consideramos da mais alta importância nesse contexto do mundo que nós estamos vivendo. Então, após o intervalo, nós daremos prosseguimento ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo.